Olá, sejam todos muito bem-vindos ao EdTalks 2020, esse evento organizado pela Fábrica de Cursos com o apoio da ABRH-RJ, Associação Brasileira de RH, e foi pensado para proporcionar para todos vocês, para todos nós, porque eu também me envolvo e também estou aqui junto com vocês, para trazer exemplos, para trazer reflexões desse mundo, desse universo do EdTech, como utilizá-lo, como proporcionar isso para você, para sua empresa, enfim. O EdTalks 2020 vai trazer alguns temas importantes para a aplicação das tecnologias na educação corporativa. Isso é muito importante, porque cada vez mais a gente vê o crescimento dessas plataformas, dessas oportunidades, e o avanço, ele vem muito rápido. E a Fábrica de Cursos, e juntamente com a turma da ABRH-RJ, se juntou para trazer o creme de la creme. Muita informação bacana, muitos palestrantes, painelistas, que vão nos ajudar a ter novos insights e novas ideias neste grande evento. Então, fique claro, o EdTalks 2020 foi criado para trazer temas atuais e relevantes sobre EdTech. E o nosso tema hoje já se prepara, porque é aquele tema que abre toda essa discussão, e muito mais do que isso, é impossível falar de negócio, é impossível falar de carreira, é impossível falar de transformação, mesmo no mundo EdTech, sem falar de propósito. Por isso que o nosso tema de hoje é EdTech com propósito. Meu nome é Nélio Júnior e eu vou acompanhar vocês nesses nossos talks de hoje. E vou aproveitar e já vou me apresentar. Eu sou jornalista, empreendedor, também comunicador e um verdadeiro apaixonado por esse universo. E parceiro em muitas empreitadas e muitos negócios com a turma sempre muito competente da Fábrica de Cursos. A gente está sediado aqui em São Paulo e nós produzimos conteúdo e vídeos corporativos para grandes empresas do Brasil. E justamente junto com vocês agora, eu saio do lado empreendedor e venho para o lado espectador. Aqui eu vou mediar, sou mestre de cerimônias, mas também vou aprender junto com vocês. Vamos lá? Gente, não é só isso não. Além dos talks, do chat, vocês vão participar de um desafio. É isso mesmo. Olha só que bacana. Os palestrantes e mediadores prepararam vários conteúdos bacanas para vocês. E a Fábrica de Cursos criou um super game exclusivo para a gente, para o EdTalks 2020. Olha só que legal. Vocês vão poder mostrar nesse game o quanto vocês estão por dentro, o quanto vocês sabem de EdTech. E vocês vão poder jogar quantas vezes vocês quiserem para melhorar a sua posição no ranking. Quer conhecer o play? Então dá uma olhada nesse vídeo.
E o nosso primeiro Talks de hoje, a gente já vai começar falando sobre um tema muito vibrante da nossa área. Quem aqui não conhece ou já ouviu falar ou sabe um pouquinho de Lifelong Learning? É isso mesmo, gente. Olha, para conversar sobre esse tema com a gente, nós convidamos o Paulo Millet e o Alberto Blois. E eu vou apresentar os nossos painelistas para vocês. Paulo Millet é especialista em educação à distância com mais de 25 anos de atuação na área. Ele é empresário, consultor, sócio da Escola.com, da InoveAD e da Inlegs Academy. É também diretor da RioSoft e da TI Rio e VP do Conselho de Inovação e Tecnologia da ACRJ. Alberto Blois é palestrante, empreendedor e consultor de inovação, diretor da RioSoft, vice-presidente do TI Rio e diretor-geral da Rio Info. Com vocês. Olha, uma honra estar aqui conversando com vocês no EdTalks 2020. E o nosso tema aqui é muito bom, acho que mexe com todo mundo, pelo menos me toca muito, de uma forma muito positiva, que é o Long Life Learning. E o Long Life Learning é uma coisa que mexe com as pessoas de qualquer idade, de diversos assuntos. Particularmente para mim, é uma coisa que eu venho constantemente me aprimorando profissionalmente, aprendendo novas coisas, aprendendo novas tendências, principalmente aqui na minha atuação junto recentemente ao Rio Info, coordenando, vendo questões de gravação, de logística, de tecnologia, isso tudo aí cai, eu diria que há 20 anos atrás não passaria pela minha cabeça estar passando por uma situação dessas. E hoje, enfim, a gente vai se adaptando, vai vendo, e isso daí nada mais é do que o Long Life Learning. E hoje eu estou aqui com um grande especialista, uma pessoa que sabe tudo sobre isso. Eu vou procurar aqui dar alguns espetáculos, porque vocês sabem que eu não me aguento mesmo, mas eu vou passar logo de cara a bola aqui, já com uma pergunta, né, de cara para o meu querido amigo Paulo Millet. Paulo, o que é lifelong learning, afinal de contas? Dá um panorama, dá uma visão geral aí para a turma. Rapaz, legal, Blá, obrigado. Oi, turma, EdTalks 2020, bem legal. Olha, o lifelong learning ou long life learning cobre a vida inteira, né? A lógica de cobrir a vida inteira, e a gente faz mais ou menos isso. Né? Só que a gente fica viciado aprendendo que não, só se aprende na escola, só se aprende ali sentado na carteira com o professor falando na frente. Isso não é verdade. E cada vez mais vai ser menos verdade. A ideia é que você aprende a vida inteira, e não naqueles primeiros 20 anos, dos 5 aos 25, matou. Não, você vai aprender até os 80, até os 100, você vai ter 5, 6, 7 profissões ao longo da vida. Você conhece pessoas que aos 50 anos estão se reinventando, né? Eu tenho um exemplo caseiro, meu sogro faleceu com 91, se ele tivesse se formado em medicina aos 50, tinha exercido a profissão por 40 anos. Ué, por que não? O tempo de vida nosso está aumentando. E aumentando aquilo que se aprendeu lá atrás na faculdade, há 10, 20, 30 anos, não vale mais. Eu digo assim, é como um litro de leite no mercado. Acabou o prazo de validade. Me formei há 20 anos atrás. Não adianta. Se você não reciclou, não se aperfeiçoou, não tem jeito. Então, a ideia do aprendizado ao longo da vida inteira é permanentemente. Até porque as profissões mudam, né? As profissões mudam conforme a tecnologia vai mudando. E a gente acha muita coisa que é normal. O normal é uma coisa que a gente se acostumou com ela. É isso, a gente se acostumou. Como é que funciona o aprendizado? É numa sala de aula, todo mundo enfileirado, separado por idade. Poxa, isso alguém inventou esse negócio em algum momento. Não precisa ser. Então, a ideia, o conceito básico aí do lifelong learning é esse, aprendizado ao longo da vida inteira. Então, você vai aprender sempre, vai se reciclar, vai se atualizar. Quem não fizer isso, vai ficar estagnado, vai ficar parado. Esse é o conceito mais moderno. E aí, só completando o conceito, dizendo, olha, praticamente impossível fazer isso no presencial, na lógica do presencial. Você vai ter que se aprender sempre, não na sala de aula com o professor, mas ao longo da vida, usando todos os meios. Ô, Paulo, olha, de uma certa forma, eu sou um resultado do lifelong learning.
Enfim, no início da minha vida profissional, era, enfim, gente, um programador, né? O que eu fazia era codificar, produzir software, esse tipo de coisa, construir estrutura de banco de dados. Isso daí há 2000 anos atrás, né? Então, e de lá para cá, hoje eu não consigo escrever uma linha de código. A verdade é essa. Eu consigo entender uma lógica, eu consigo entender alguma coisa, mas código já foi, não dá mais. Não tem mais essa capacidade. Tive que fazer outras coisas, né? E eu acho que isso daí é uma coisa também que as pessoas também não são obrigadas. O cara que nasceu programador, né, como no meu caso, não é obrigado a morrer programador, né, Paulo? O cara pode Claro. ir inventando algumas outras coisas. E aí eu te pergunto, isso é uma tendência? Isso daí é uma coisa que a gente está vendo acontecer realmente? E como é que isso daí atinge diretamente os métodos de ensino, principalmente o método de ensino convencional? Olha, isso é uma tendência forte, né? Quer dizer, existia isso naturalmente, agora está existindo forçadamente, né? Porque as profissões vão melhorando. Como você, eu comecei como programador também, depois virei especialista na área de qualidade total, depois entrei na área de gestão e depois entrei na área de educação à distância. E assim, normal, aí nós somos parceiros aí na RioSoft, aí analisando startups e vendo valuation, isso é um aprendizado. Claro que as nossas faculdades vão ter que aprender a fazer isso, né? Se você tem uma profissão que você aprendeu durante 3, 4, 5 anos e está exercendo, ela mudou. Aí você não vai voltar para a faculdade para reaprender aquilo ali. O conhecimento é assim, numa espiral que vai subindo e você vai acumulando. As nossas organizações educacionais vão ter que aprender a fazer isso. E não precisa ser voltando para a escola. Tem um problema nosso educacional grave, qual é? A evasão escolar, né? No ensino médio, a gente tem evasão aí de 50%, é um número absurdo, dá 1 milhão de alunos por ano. De 10 milhões, 1 milhão vai todo ano, ao final dos 3 anos, 50% evadido. O que acontece? O garoto sai com 15 anos, abandona. A menina sai por causa de gravidez, o garoto sai por causa de emprego. O que acontece? Os 15 anos, quando ele tiver 25 ou 35 anos é um jovem. Está 20 anos que saiu do ensino médio, abandonou, ele nunca mais vai voltar para a escola. Nunca mais. Então ele tem que ter mecanismo para poder aprender fora da sala de aula. Então ele vai estudar, vai aprender, vai se certificar. Acho que um grande mercado que vai acontecer é o mercado de certificação independente. Quer dizer, o melhor exemplo que a gente conhece aí é o AB, né? O AB é um modelo de certificação independente, ISO é outro. Então você estuda em algum lugar, um certo dia você vai fazer uma determinada prova e se habilitar naquela profissão, naquele conhecimento. O mundo da certificação vai ter que ser desenvolvido e talvez muitas das nossas faculdades e universidades tenham que se transformar em entidades credenciadoras, entidades certificadoras. Isso vai ser um modelo aí que vai dar uma deslanchada ao longo do tempo. Você não vai precisar voltar para a faculdade, você vai fazer à distância de alguma forma e se preparar. Eu vejo isso. E os empregos vão mudando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Ô, Paulo, e uma turma que tem um papel fundamental nesse processo todo, dentro desse cenário todo, são os professores, né? Porque essa mudança atinge diretamente a eles, né? Como é que você vê isso? Não, com certeza tem que mudar. E o papel do professor ele vai ser cada vez mais aquele papel de curador de conteúdo, né? Eu digo assim, o que é um curador de conteúdo? É aquele cara que no museu cuidava das obras que ficam na parede, né? Hoje em dia você tem um exemplo mais moderno, que é um curador de conteúdo. Aquele Alok, que é o maior DJ brasileiro do mundo. O que ele é? Um curador de conteúdo. Ele seleciona coisas boas para os outros. O professor vai ter que ter esse papel. Vai selecionar, formatar, melhorar. O mundo das fake news está aí mesmo, a gente precisa de gente que entenda daquilo para poder filtrar, selecionar e entregar para a gente. O professor que tem um conhecimento, vai para frente de uma sala, falar aquele conhecimento que já está escrito, que já está na internet, coitado, esse vai perder o emprego. Esse vai ser deslocado no tempo. Porque aquilo que ele sabe, que ele tenta passar, já está escrito, já está definido, já está tranquilo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um papel de desafiador, de provocador, de trazer exemplo, de cruzar informações. Aí sim é um papel de um professor e esse professor vai ter uma valorização a vida inteira. O que ele tem que fazer? Ele tem que se reciclar a vida inteira. Ele tem que fazer o processo do lifelong learning para ele. Não, o Paulo, você falou uma coisa que eu acho que assim, é muito pertinente, essa questão tanto do professor ser o curador, desculpem, quanto a essa situação aí das certificações independentes. Eu recentemente tive que passar por uma certificação
enfim, quem me conhece sabe, eu tenho uma incapacidade de prestar atenção assim, durante muito tempo em umas coisas. Não consigo. Desde garoto, o colégio para mim era um sofrimento, aquele negócio, uma hora inteira de aula era de matar. Então, chega um momento que eu vou e não estou mais escutando nada. E passei por aulas longas, e o cara falando ali, e presença obrigatória para fazer a tal da certificação, eu tive que estar ali. E isso daí realmente foi algo que me incomodou terrivelmente, porque o que eu queria, na verdade, era, pô, me diz aqui o que eu tenho que entender aqui nesse negócio, e é assim que eu vou estudar. E, no fundo, no final das contas, o que eu peguei foi pegar o material, procurar algumas dicas sobre aqueles tópicos, tá? E estudar em cima daquilo. É claro, também não quero aqui também desmerecer ninguém, não. É claro que a aula que eu participei foi muito boa, foi muito interessante, mas eu acho que as pessoas estão cada vez mais nesse sentido, né, o Paulo? E isso eu queria saber o que o que você aconteceu? O que aconteceu com você acontece com muita gente. Você foi tratado de forma massificada. Né? Você entra numa sala, tem 40 alunos. Aí o professor, o que ele vai fazer? Ele não pode dar aula individual para 40. Então ele dá uma aula na média. Tem um cara que gosta de ouvir durante uma hora. Tem um cara que você detesta aquilo. Aí você tem um monte de aluno brilhante que sai no meio do caminho porque não aguenta ficar na sala 40 minutos, uma hora, 2 horas ouvindo uma coisa que ele deu uma olhadinha lá. Tanto que os métodos hoje, você tem aquele método de flipped classroom. O que é flipped classroom? Você estuda antes a matéria, ó, meu filho, a matéria está lá na internet. Vai lá, lê e estuda. Vem para a sala discutir e debater. Aí sim, aí a sala fica dinâmica, fica animada e tudo. Então, quando você é tratado no bolo, o que é a tendência maior hoje na área de educação à distância, né? É a personalização do aprendizado, né? Você tem aquele conceito do qualquer hora, qualquer lugar, anytime, any place, e no seu próprio ritmo. Aí você é tratado individualmente. Os sistemas hoje vão entender como é que você é, o que você sabe, e fazer um curso personalizado, uma informação personalizada. Isso se chama assim, o ensino adaptativo, o adaptive learning. Então você começa fazendo algum tipo de questão, respondendo coisas, e o sistema, com uma inteligência artificial, ou mesmo com a inteligência natural arrumadinha por trás, vai te entregar aquilo que você não sabe. Ah, legal, vou estudar o que eu não sei, o que eu já sei, não vou estudar de novo, porque eu já sei. Então, a lógica do adaptive learning é essa, e a lógica da personalização do aprendizado. Cada vez mais essas técnicas vão entrar e vão ficar mais fáceis. Eu costumo fazer uma comparação com um professor particular. Poxa, você contrata um professor particular porque está ruim em química. Aí o cara chega na sua casa, vão dar aula de química. Pega o livro e pergunta: o que você já sabe? Ah, eu já sei isso. Ah, então tá legal, não vou dar aula disso, só vou dar aula do outro. Então a lógica da personalização é essa: você tem um professor individual para você. E aí o teu progresso é muito diferente, é muito mais acelerado. Aí cada vez mais o ensino à distância vai ter que caminhar por esses caminhos. E a gente vai ter que ir aprendendo como é que caminha por esses caminhos. Ô, Paulo, a gente está falando aqui que isso afeta bastante os profissionais de educação, né? Como você está bem destacando aí os professores, mas isso também gera um efeito gigante no mercado de trabalho, né? Como é que isso reflete no mercado de trabalho, Paulo? Não, isso é direto, né? A lógica do aprendizado contínuo reflete direto, e essa lógica da mudança das profissões, tem um monte de tecnologia que está entrando por aí, né? Você tem impressora 3D, tem drone, tem inteligência artificial, tem realidade virtual, tem realidade aumentada. Aí você olha isso aí de longe e diz: isso eu não entendo nada, esse é o problema dos especialistas. Não! O especialista vai mergulhar naquele assunto, mas aquele assunto vai entrar na sua vida, no dia a dia. Então você vê drone sendo usado para qualquer coisa aí. Então você vai ter profissão de cara que vai inventar drone e vai fabricar, e vai ter um que vai ser operador de drone, e outro que vai criar aplicações usando drone. Já tem e-commerce usando drone para entregar pela janela. Já tem bombeiro usando drone para apagar incêndio. Já tem engenheiro usando drone para fazer medidas externas num prédio de 30 andares. Então, a lógica da tecnologia é essa: ela tem gente especialista na tecnologia desenvolvendo ela, mas tem um monte de gente cuja profissão vai ser afetada. Impressora 3D, você vai ter coisa que você não vai precisar mais ir a algum lugar fabricar e comprar, você vai fazer dentro de casa. Né? Então, a realidade virtual, a realidade aumentada vai incluindo, vai entrando no seu dia a dia. Você vai ter médico, engenheiro, advogado, cientista, tudo usando aquelas tecnologias. E as profissões vão mudando.
Tanto profissão nova, que vai ser criada, que não existia, quanto a adaptação de profissões antigas. Cada vez mais isso vai ser o mais normal. E se você ficar acomodado na sua profissão original, coitado, vai ser atropelado. Tá? A mudança vai te atropelar. E ainda você vai ter um competidor grande, que é a inteligência artificial, fazendo coisas que você fazia. Então, quanto mais você fizer coisas basiconas, né? Coisas que qualquer um pode fazer, ou que qualquer máquina pode fazer, a máquina vai fazer. Só um título de exemplo, eu estive no SERPRO na década de 80. Nós tínhamos lá no SERPRO 20 mil empregados, 12 mil eram digitadoras. Onde estão essas digitadoras hoje? Não sei, mas certamente não são digitadoras mais. É só um exemplo de uma mudança de profissão. Então, tem um monte de pessoas competentes que estavam num trabalho mecânico. Essas pessoas tiveram que evoluir e avançar para mudar de profissão. Isso aí é um desafio concreto. É um desafio para os nossos governantes estar preocupado com isso. Não adianta formar a pessoa como pedreiro. Não, vamos pegar essa comunidade aqui e formar mais pedreiros, mais encanadores. Não, daqui a pouco vai ter uma máquina de 3D de casa que vai construir casa. Já existe. Então o pedreiro, coitado, vai aprender. Não, ele tem que aprender outras coisas que ele consegue fazer e vai usar. E que aí vai usar a capacidade humana, de decisão, de empatia, que a máquina não faz ainda. Não faz. Não, e sem dúvida nenhuma, a forma de você... Esses mecanismos de aprendizagem, né, como você está falando aí, acho que são fantásticos. Aproveitando aqui a minha vida cotidiana, vou dar um outro exemplo bem bacana, Paulo. Eu tenho uma zona de sombra aqui em casa de Wi-Fi gigante, né? E já tentei de tudo, aparelhinho disso, aparelhinho daquilo, não sei o que. Outro dia, meu irmão me ligou, encontrei um aparelhinho aqui que vai resolver. Eu botei aqui na minha casa, funcionou, tenta aí. Aí eu comprei o aparelhinho, chegou, tal. Aí, como bom cara de informática, não vou ler manual, né? Pô, não vou ler manual. Vou botar aqui e vou fazer isso aqui à mão da raiz, fazer funcionar. Cara, 2 horas depois, eu estava suando, feito um bicho, né? Sofrendo horrores aquele negócio, tentando configurar, não está entendendo absolutamente nada. Aí veio o gênio do meu filho, né? Pai, eu estava dando uma olhada aqui no YouTube, tem um videozinho aqui de 2 minutos que ensina a configurar. O cara só plugou na tomada e apertou um botão e a parada funcionou. Você não quer dar uma olhada, não? É aquilo ali, né? Pô, eu cheio de orgulho, não preciso, não sei o quê. Demorei mais uns 40 minutos sofrendo, e aí pedi arrego, e realmente, eu acho que eu acho que é um negócio que eu acho que é bacana, e que está atingindo bastante as pessoas, não só, principalmente os mais jovens, mas não só os mais jovens, que é assim, aquela corrida de você ir buscar fontes para aquele conhecimento, porque tem sempre alguém sabendo de tudo em algum lugar, o caminho das pedras, a receita do bolo, para te ajudar. E eu acho que isso daí é uma coisa muito bacana de você estar aprendendo. É claro que eu dou um exemplo aqui bobo, mas se você levar isso para uma magnitude um pouco maior, faz todo sentido, né? Você não acha isso não, Paulo? Não, isso é direto. Antigamente tinha uma frase que dizia assim, você só precisa aprender a ler, porque o resto está escrito. Hoje em dia, atualizando essa frase, você diz, você só precisa aprender a procurar na internet, que o resto está lá dentro. E é verdade, não é só trivial um curso de 5 minutos de aprender alguma coisa, não. Você tem coisas profundas, você vai e procura ali, informação, tem muita informação, tem filtros. E você fez, o que você fez? Você fez um aprendizado personalizado, né? Você estava só que o seu filho já tinha uma tecnologia melhor. É personalizado, mas qualquer hora e qualquer lugar. São 3 conjuntos de informação. Quando você pega o qualquer hora e qualquer lugar, serve para qualquer coisa, não só para educação. Na educação, há 25 anos eu falo isso. Aprende anytime, any place. Agora, o emprego também está nessa área. Isso é que é mais interessante, né? O home office veio aí para ficar, não vai acabar nunca mais. E o pessoal está chamando de um WFA, Work from Anywhere, trabalhando de qualquer lugar. O que é isso? Olha só. Alguém, algum dia, inventou que você tem que ir para algum lugar para trabalhar. Alguém, algum dia, inventou que você tem um horário de trabalho. Você entra às 9 sai às 5, entra às 8, para o almoço e sai. Isso foi inventado, isso foi uma construção humana. Tá? Por que eu, que gosto de trabalhar de madrugada, tenho que trabalhar de manhã e de madrugada eu tenho que dormir e eu não gosto de dormir de madrugada? Lógica de você encaixar o seu horário. Aí isso tem a ver com a visão de cliente. Quer dizer, quando um fornecedor te entrega,
e diz assim, olha, isso aqui só funciona de 8 a meio-dia. Se você chegar meio-dia, não tem. Por quê? Porque eu fechei para o almoço. Caramba, isso não é uma visão de cliente. Eu quero ter o que eu quero, na hora que eu quero, onde eu quero. Então, a lógica do home office tem que ser pensada dessa maneira. O pessoal ainda está pensando muito arrumadinho de transformar o escritório, traz para casa e trabalha naqueles horários. Não! Você tem que se libertar do horário, tem que se libertar do local. Você não precisa ficar em casa, você pode ir para qualquer lugar trabalhar. Você pode ir para as Ilhas Virgens se hospedar, mas está trabalhando. Tá? A lógica de trabalhar de qualquer lugar, em qualquer horário, é uma lógica que vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. A pessoa diz, mas tem profissão que não. Pois é, mas 30% das profissões podem hoje, vai virar 40%, 50%, 60%. Daqui a pouco, essas profissões que hoje não podem, vão ser automatizadas. Vão ser automatizadas, vai sobrar o de cá. Então, quanto mais cedo os governos se preocuparem com isso, vão fazer conectividade, vamos ligar todo mundo com todo mundo. Pô, tem sentido eu ter que ir num lugar, reconhecer firma, eu tive que fazer isso essa semana, num cartório reconhecer firma, pelo amor de Deus. Um guichê de governo funcionar só no horário de expediente. Por quê? Porque o funcionário tem que ir para casa. Poxa, mas vamos trabalhar anytime, any place. Isso muda. Aí você trabalha em qualquer país, você trabalha de qualquer país, você trabalha de qualquer lugar. É uma mudança que está vindo devagarzinho. O pessoal, opa, estou me acostumando com o home office. Não, home office é pouco. Tá? Você vai se acostumar com WF, aí vai trabalhar de qualquer lugar. É isso aí, é assim que eu vejo. E educação. Ô, Paulo, olha, a gente está aqui já com o tempo meio estourado, Pô, mas... pois é, a Silvia não conhece a gente, né, Paulo? A gente estoura. Mas antes da gente fechar, eu queria te dar uma provocada. Você já falou um pouquinho do que você está vendo aí que vai acontecer, mas e daqui a 10 anos? Como é que a gente vai estar? Como é que você vê isso, Paulo? Quando a gente estiver fazendo o Ed Talks 2030, como é que vai estar? Rapaz, olha, vai ser muita coisa à distância, seja educação, seja trabalho, seja lazer, seja um monte de coisa à distância, e à distância e de qualquer lugar. Isso com certeza vai acontecer. Os empregos vão mudar totalmente, e os governos vão ter que mudar antes, tem que ajudar o pessoal a mudar. Não dá para a gente se conformar que vão ser mais 10 anos do jeito que a gente está. Não pode ser. Então, eu acho que a lógica do qualquer hora e qualquer lugar vai ser fundamental, e conforme o meu gosto, conforme eu tiver precisando de alguma coisa. Assim que eu vejo o 10 anos para frente. Olha, Paulo, o papo foi ótimo. Espero que quem esteja assistindo aí a gente tenha gostado também. Muito rápido, né? Muito curtinho, mas foi uma honra participar aqui do Ed Talks. Uma honra maior ainda estar participando desse painel aqui com o meu querido amigo Paulo Millet. Então, Paulo, um abraço, pessoal. É legal, tem um site. Painéis tem um hot site. Quase que eu esqueci de falar. Tem muita coisa para a gente ver aí. O toque está ótimo. Gente, que papo gostoso, né? Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Blois. E espero que vocês que estão aí agora nos assistindo tenham aproveitado. Cabeça já fervilhando? Foi só o primeiro, hein? Foi só o primeiro. E olha só que bacana, gente. As oportunidades de aprendizagem ao longo da vida estão por aí. Não para nunca. E nós temos que ter as ferramentas, os conteúdos para a gente se manter sempre atualizado. Então, vocês aproveitem. Olha só que legal. Nós temos muito material aqui no Ed Talks 2020. Nós temos hot sites para que vocês possam acessar muito conteúdo extra. Os famosos bonus tracks, sabe? A equipe aqui da Fábrica de Cursos não brinca em serviço não, viu? Tem muito conteúdo extra para vocês, para complementar, para se aprofundar nas temáticas. E isso tudo dentro do Ed Talks 2020 da Fábrica de Cursos, com apoio da ABRH RJ.